Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula da disciplina de Filosofia. Hoje estaremos discutindo um pouco sobre o filósofo Sócrates. Em primeiro lugar, pessoal, é importante definirmos o lugar de Sócrates dentro do pensamento filosófico. Por que eu estou dizendo que é importante definirmos? Primeiro, porque existem várias pessoas que veem Sócrates como um personagem fictício. Por que vem Sócrates como um personagem fictício? Primeiro, porque ele nunca escreveu nada acerca de si mesmo. Na verdade, todo conhecimento, todo registro que há da sua forma de pensar foi escrito por seus seguidores. Neste caso, os que mais se destacaram foram Xenofontes e Platão. É, Porém, pessoal, eu não vejo essa discussão como verdadeira. Na verdade, existem muitas pessoas que atribuem essa questão de um personagem fictício, é, pois Sócrates se apresentava na mente de muitos, principalmente nas narrativas platônicas, como uma pessoa muito perfeita em relação à questão do pensamento. Porém, analisando mais a fundo, a gente vai descobrir que também há registros, por exemplo, da parentela dele, que Platão não é o único escritor a falar dele, que na verdade outros escritores falaram, é claro que menos é, intensidade do que ele. Então, eu não vou muito por essa lógica da não existência. Na verdade, para mim, Sócrates é um personagem que de fato provavelmente existiu e que há outros registros que embasam essa forma de pensar, beleza? Então vamos lá. O que é que Sócrates se destaca? Primeiro, o fato dele discordar dos sofistas. Mas quem eram os sofistas? Os sofistas, pessoal, eram filósofos que, na época de Sócrates, o que valia para eles era a questão do dinheiro. Se a gente for pesquisar sobre a Grécia Antiga, a gente vai perceber que existia um local lá em Atenas chamado Aerópago, onde as questões públicas ou de justiça eram discutidas lá. Às vezes, vamos dizer, um roubo. Uma pessoa roubou algo de outra. E o defensor, não ia no caso, a pessoa que foi prejudicada, juntamente com a pessoa que teoricamente roubou. E ambos iriam apresentar seus argumentos para que as pessoas que estivessem presentes no aerópago decidissem qual era a causa justa. Se de fato a pessoa havia roubado determinado bem como estava sendo acusado, ou se o outro estava caluniando a pessoa em questão, a pessoa acusada. E o que é que acontece? Muitas das pessoas que eram levadas para esse aerópago, eles não tinham uma boa oratória, não sabiam muito falar, não tinham uma arte de convencimento. Então o que é que acontece? Elas contratavam pessoas para ensinar elas a se defenderem. Essas pessoas eram denominadas de sofistas. E o que é que acontece? Segundo Sócrates, boa parte das causas que eram julgadas dentro do aerópago, elas não estavam sendo justas. Às vezes o cara, de fato, havia lesado o outro, mas apresentava na hora, lá no aerópago, uma narrativa, uma oratória tão aprofundada, que ele vendia a imagem que de fato era uma pessoa inocente, sendo que ele não era. E o outro que de fato havia sido prejudicado pelo roubo, ele agora era duplamente prejudicado, porque além de ter perdido o seu bem, ele agora também estava perdendo, é, vamos dizer, a sua imagem perante a sociedade. A imagem de uma pessoa íntegra e agora estava passando a ser uma pessoa o quê? Injusta, porque estava acusando o outro indevidamente. Então o que é que acontece? Os sofistas, eles não estavam ligando, vamos dizer, se a causa era justa ou não. Na verdade, eles estavam querendo o lucro. Independente do outro ser um cara, um ladrão,
eles iriam lá defender. É problema, vamos dizer, pessoal, fazer isso? Vamos dizer, tentar defender uma pessoa? Não. Não. Na verdade, todo cidadão tem direito à defesa. É errado, vamos dizer, você ganhar um certo dinheiro por passar conhecimentos para outro? Não. Mas na visão de Sócrates, eles estavam errados justamente por falta de justiça. Não era o dinheiro em si. Era a questão da justiça que não estava sendo atrelada à causa. Estão entendendo, pessoal? Não era problema o ensino. Era o problema a falta de justiça que estava sendo colocada no aerópago cotidianamente. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui uma imagem de Sócrates, né? Ele criticava justamente essa falta de justiça. E como é que ele fazia essa crítica? Como é que ele tentava convencer as pessoas que de fato os sofistas estavam errados? A partir de duas questões. A primeira delas, a ironia, e a segunda, a maiêutica. A partir da ironia, ele tentava fazer com que a pessoa... como é que eu posso dizer? Ele tentava fazer com que a pessoa se entrasse em contradição. Ela falava um determinado argumento, ele, de forma irônica, ia contra-argumentando, e a partir dessas contra-argumentações, ele ia levando o sujeito a se contradizer. E a maiêutica era uma forma de construir uma nova forma de pensar. A partir do momento que ele desconstruía o pensamento do outro a partir da ironia, ele introduzia a maiêutica para tentar construir uma nova forma de pensar, um novo pensamento acerca daquela mesma temática. Até porque Sócrates tinha a crença de que nada estava pronto e acabado. Existe até uma frase marcante dele que diz: só sei que nada sei. Quando ele diz só sei que nada sei, ele não está dizendo, olha, eu não sei de nada, mas ele estava dizendo, olha, por mais que eu conheça um determinado objeto, por mais que eu me ache conhecedor de uma determinada temática, eu sempre terei algo a aprender a mais acerca daquilo. Eu sempre terei algo a descobrir. Ou seja, a temática ela não se isolou. E assim, pessoal, quando temos consciência dessa nossa limitação, nós também buscamos mais conhecimentos. Na verdade, quando Sócrates desmanchava o pensamento do outro a partir da ironia e tentava construir a partir da maiêutica, ele na verdade estava tentando fazer com que as pessoas pesquisassem de fato sobre o que estavam discutindo, que elas procurassem além daquilo que elas estavam contemplando, para ver se de fato se o fato em questão de fato era verdadeiro. Ok? Não era aceitar a narrativa pronta e acabada, mas era questionar e a partir de uma pesquisa mais aprofundada. E no que é que isso se relaciona com a ética que introduzimos em outro vídeo aqui, pessoal, que estamos discutindo? Onde Sócrates se aproxima com a ética é justamente o fato dele se diferenciar de outros pensadores de sua época, que se preocupavam com lucros, em vez de preferirem causas justas. Então é nesse ponto que ele se aproxima, ou seja, ele não procurava, vamos dizer, a obtenção de lucros, mas sim defender aquilo que era mais justo e que trouxesse maior benefício para a sociedade. E outro ponto que também aproxima ele é o fato dele separar-se dos pensadores naturalistas. Se você for pegar o período pré-socrático, você vai ver que a maioria dos filósofos de seu período, desse período pré-socrático, eles concentravam suas análises acerca de elementos da natureza, como a água, como a questão dos átomos, como a questão da luz, o espaço entre um determinado objeto, espaço entre luz e sombra, ou seja, aspectos naturais. Já Sócrates ele terá uma tendência a discutir coisas mais cotidianas, sentimentos, causas. É nesse ponto que ele rompe com o momento anterior e fundasse uma nova forma de pensar. É por isso que a gente também divide a filosofia em período antes de Sócrates e depois de Sócrates. Ok? Desde já, espero ter contribuído
vamos dizer, com a discussão dessa temática. É claro que a gente não está fazendo uma grande discussão, na verdade é uma discussão introdutória, mas eu espero que mesmo nessa discussão introdutória tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Se houverem dúvidas acerca das temáticas discutidas aqui, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo. Estou disponível lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio Classroom. Vocês podem mandar dúvidas acerca do conteúdo, que a gente vai estar apto para dar as devidas orientações. E se vocês quiserem, pessoal, a gente pode até marcar uma videoconferência onde vocês podem apresentar as dúvidas e a gente fazer uma orientação instantânea, assim, no mesmo momento, ok? Se vocês quiserem essa videoconferência, é só postarem aí, vamos dizer, nos comentários do canal, que a gente vai ver essa possibilidade. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos vocês bons estudos.